Olhando para 25, a gente falou um pouquinho aqui do que esperar, né, para BC, para economia, tudo mais. Colocando aqui o que seria um cenário ruim, ainda pior do que isso. Vocês acham que Haddad saindo do Ministério da Economia é uma surpresa negativa? Bom, primeiro assim, o Brasil falta um trigger, né? Tem uma bolsa barata, até em dólares, né? Próximo de 20 mil dólares. O ETF de small cap está no mesmo nível da Covid, né? 90, o dólar, né? Já tá 89. Estava menos de 90 reais, o dólar está muito alto, as taxas de juros estão surreais, então assim, falta um gatilho, né? Porque o que mais Barato tem, tá, o que mas tem mais tanto tem é faz. prêmio. Agora, esse prêmio pode ficar muito maior, Uhum. porque não tem gatilho. O gatilho, nesse curto prazo, chama Lula. O que ele vai fazer? Como convencer que ele tem que fazer alguma coisa? Então, esse é o gatilho, ou vamos demorar muito tempo até esse gatilho o mercado perceber, não, vai ter um outro candidato, esse outro candidato mudar o pêndulo, como a gente já falou. Eu não sei se o Haddad sai, e se sair vai entrar alguém mais à esquerda. Eu tenho um receio. Se vê uma recessão, como você falou, É. ele vai querer ser visto como o cara que... um dos causadores da recessão, né? Tem que ter espírito republicano, tem que ficar até o final. Segura aí, o Rojão. Exatamente. E tem um ponto que me preocupa. Né? Até o Matheus falou do Scott Bessent do 333. Tá? E um dos três do Bessent é justamente aumentar a produção de petróleo americana em 3 milhões de barris. Produção essa já está em 13,6, iria para 16,6, que com base na produção atual dos sauditas seria 2 Arábias Sauditas. Com base na produção atual, né? O potencial deles é maior do que isso. Isso vai acontecer do dia para a noite? Não, isso não vai acontecer do dia para a noite. Então, sobre a questão da commodity, eu vejo o seguinte, minha opinião, o Trump em 6 meses resolve a geopolítica e o prêmio geopolítico do petróleo vai cair. Para baixo. Então, para baixo. O petróleo já é uma tendência de baixa, inclusive pelo nosso modelo, o petróleo está em tendência de baixa de longo prazo. Então, a perspectiva de uma redução do prêmio geopolítico, de uma expansão da produção americana, nem que seja aos poucos, e de outros países na OPEP também aumentando, o risco é do petróleo cair. Ah, pode subir? Ó, quem faz projeção sempre erra, né? Mas a gente está enxergando o quê? Uma boa possibilidade do petróleo continuar caindo, ainda mais se a produção americana subir. A China está mal. Tanto que a taxa de juros de 10 anos dela está ridiculamente baixa. E se você pegar o gráfico do minério de ferro, entre mais ou menos outubro e fevereiro, todos os anos você tem um rally do minério. E depois o minério cai. Cadê o rally desse ano? O rally desse ano não está acontecendo. A possibilidade dele talvez não cair muito, ok, mas e se ele cai também? Soja, vem uma superprodução de soja no Brasil ano que vem. Então, a primeira commodity, que é petróleo, a segunda, que é a soja, a terceira, que é minério, tem pouca expectativa de alta. Provavelmente a gente tem mais receio de baixa. E o Brasil tem algo que é sui generis, né? Quando a commodity está alta, eu vou e travo o meu gasto. Petróleo e minério é royalty. O próprio estado do Rio de Janeiro já piorou os números fiscais por um prejuízo de 15 bilhões no orçamento para o ano que vem, entre os motivos, pela queda do royalty do petróleo. O petróleo estava $82, lá é Brent, né? O Brent hoje acho que eu guardo mais o Texas, mas o Brent está 74, por aí. 73, sim. Então, o Rio já reduziu a projeção. O que aconteceu na Dilma? Selic a 14,25, na época a inflação era 6,5 teto, 6,5, né? Que até 6,5 estava ok, vamos dizer assim, pelo teto. Hoje é 4,5. Então, a gente está repetindo uma Selic em inflação de Dilma. E se tiver uma queda mais pronunciada de commodities? As commodities estão há 2 anos de lado. Como inflação americana, talvez? Mas o PMI industrial chinês, europeu, sobretudo o alemão e o francês, dá vontade de chorar quando você pega um PMI industrial alemão, uma recessão na indústria alemã. O ISM Manufacturing americano está há 2 anos caindo. Os Estados Unidos corta menos juro, prejudica a indústria. Então, assim, o PMI industrial global está fraco, isso também não ajuda nas commodities. Então, eu tenho um receio que essas commodities continuem essa tendência de baixa, eu tenho um receio que o minério continue em tendência de baixa, a soja, o petróleo, e que o petróleo
pela teoria do Scott Bessent, é o quê? Por que eu vou aumentar a produção em 3 milhões? Para baixar a inflação. O preço do petróleo baixar e até abrir espaço no orçamento das pessoas para comprar outros bens e também de quebra baixar a inflação. E se o petróleo cai, se as commodities caem, a gente entra num cenário pior ainda. Então, o meu receio é esse. E existe muita gente que defende que a Dilma, um dos motivos ali da queda da Dilma, Não. apesar de tudo que ela fez e tal, foi porque ela pegou um momento de... Mas isso não deixa de ser verdade. Sim, mas apesar de muitos quererem acreditar totalmente não é só isso. Não tem como colocar... Não tem como esquecer que as commodities performaram muito mal na época da Dilma. Não é esse o principal motivo, mas isso turbinou o processo. Teve os 20 centavos da tarifa de ônibus. Exatamente. Então, o que acontece se o preço das commodities cai? Por mais que você fale, não, a exportação é isenta de imposto. Sim, eu trabalhei em exportadora há muitos anos, eu sei que é isento. Mas a receita que vai para a exportadora, depois ela é distribuída e toda aquela receita é tributada. Você vai dizer assim, não, mas o dólar está subindo, então vai ter que subir mais ainda. Então, eu enxergo como um risco a queda de commodity que pode piorar mais ainda a situação. No momento, se for falar um pouco de bolsa, a gente olha com bons olhos exportador, né? Acho que o que está mais seguro para você pensar em ter bolsa hoje é olhar um pouco mais exportador. A gente também não é muito fã de pré-fixado, tomar cuidado com os IPCAs, inclusive. Inclusive, é importante lembrar que título do Tesouro Nacional paga IR sobre tudo, né? Sobre inflação e tudo mais. Então, quanto maior a inflação, menor vai ser o seu retorno, porque o IR vai ser maior. Então, muito cuidado com muito cuidado com a empresa que não seja exportadora, né? Então, assim, você tem que repensar bastante o seu portfólio. O gatilho da bolsa em reais, das small caps vai subir quando? Quando a NTNB 2035 cair. Fez o pico do juro, sobretudo da NTNB 2035, aí a gente deve ter uma melhora da small cap, ou seja, precisa a gente passar pelo processo de alta do BC, ver como a gente vai chegar até lá. Então, assim, está faltando gatilho, e o gatilho, infelizmente, só uma pessoa que pode acionar. E ele perdeu essa oportunidade ao misturar um pacote que reduz a velocidade de gastos com um pacote de isenção de renda. Não é que a Faria Lima é contra da isenção para o pobre de 5 mil e não é também ela é contra o rico pagar imposto. Não é bem isso. Você tem duas questões. Você misturou assuntos que não deveriam ser misturados. E quando você tributa quem ganha mais, essa pessoa vai deixar de poupar. Poupança transforma em investimento. E se você libera o imposto de quem ganha menos, essa liberação de imposto vai virar consumo. Então, nessa medida, você turbinou a inflação. Então, assim, não é uma questão de ser contra a medida, mas ela foi colocada num momento inoportuno que precisava de ajustar as contas. Para depois você pensar que é uma promessa de campanha até do Bolsonaro, não era nem do Lula. E o imposto de renda está há quantos anos que não reajusta a tabela? Então não é uma questão de 5 mil ser justo ou não. O momento é inconveniente, que a inflação está subindo, o pacote é insuficiente, você vai botar mais lenha na fogueira. O mercado estava calculando quanto que seria o pacote, né? E na verdade veio uma... Perfeito. Mas por mais, só para completar, por mais que a reforma da renda seja neutra do ponto de vista de arrecadação, quando você olha, aqui vai ter mais gasto, aqui vai ter mais investimento, isso não é neutro. A arrecadação da receita pode ser neutra, mas o resultado não é. O resultado é a inflação. E tem um ponto que a comunicação foi muito errada. Todo mundo esperando o pacote de contenção de gastos, você atrasa o pacote N vezes, começa a pingar notícias totalmente tortas do que vai ou não vai acontecer. Daí, no dia em que você vai comunicar, vem o negócio da isenção antes, o pessoal fala, o que está acontecendo aqui? E quando você apresenta formalmente, é mais para falar da isenção. Exatamente. E depois ainda mente na coletiva, né? Fala que só foi 5 segundos que falou. Não é verdade, falou bastante da isenção. E não é questão da... Todo mundo sabe que tem mérito de uma reforma do imposto de renda no Brasil. Tributária da renda, se discutia no Bolsonaro, se discutia agora no Lula, é uma pauta da Receita Federal, essa reforma. Mas a maneira como foi colocada foi equivocada, deveria ter
separado. Porque da maneira que foi feita, talvez ele tenha sepultado a promessa de campanha dele. Exatamente. Pode ter mas sepultado, do jeito que foi feito. Porque eles colocam a compensação, né? Daí eles falam, vai ser risco fiscal neutro. Não sei se essa compensação compensaria tudo. Isso eu acho que... Suponha que sim. Vamos supor que compense. Mesmo que compense, você tem o problema da inflação e cadê o pacote de contenção de gastos? Não, e mais, quem garante que o Congresso vai aumentar o imposto de quem ganha mais? Corto o de que libera o de quem ganha menos e desidrata o resto. Quem garante isso? Isso era o medo, e daí a Fazenda casou as duas coisas. Não pode aprovar um sem aprovar o outro, e daí o que você faz? Não vai aprovar com compensação, que ninguém quer tributar, não vai aprovar a isenção. E virou um assunto tóxico. E ninguém vai querer falar. Exatamente. Matou a proposta. E ainda teve a liberação no meio dessa história para aprovação de 7 bi de emenda pro, né? Em meio a tudo isso ainda, você vê que para passar o projeto ainda, você tá falando de um pacote lá de 70 bi, você libera 7 bi para que virou também essa relação do Congresso com o Executivo também se tornou um problema nos últimos anos, que assim... deixou também qualquer presidente que sentar ali tá refém dessa história, né? E o líder do PL, ele botou uma proposta agora que quer aumentar as emendas, acho que é de bancada, se não me engano, né? Em 11 bi por ano, quer dizer, colocar mais dinheiro na mão do Congresso. Essa é a proposta do líder do PL, quer dizer, que teoricamente é o liberal, né? Então Teoricamente. Né? Teoricamente, bem teoricamente. Gostou desse corte, né? Então que tal assistir o episódio completo? Clica aqui e assista ele na íntegra. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse mesmo episódio.